Oi de novo, pessoal. Espero que vocês tenham tido um ano novo bacana. Essa é a segunda parte das respostas dos nossos convidados nesse ano passado de 2020 sobre quem somos nós. Tá 2021 aí para frente, muita coisa para acontecer. A gente espera que a vacina funcione, que a gente volte àquilo que a gente chamava de normal, que a gente consiga ter um ano melhor do que 2020. Mesmo assim, eu acho que vale a pena a gente repensar sobre quem nós somos, pensar sobre o que a gente está fazendo aqui, e acho que as respostas que estão aí nos ajudam sobre isso. Vamos lá, espero que você goste. Eu costumo encerrar sempre com a mesma pergunta. Eu vou fazer em duas fases. Então, primeiro, do ponto de vista dos índios, quem você acha que eles acham que somos nós? Quem somos nós do ponto de vista dos índios? Tem uma história que eu poderia contar, mas ela é contar. um pouco longa. Então, numa aldeia Craô, estava tendo muita seca, pouca comida, é muita história antiga lá deles, né? E aí a mocinha foi para o rio tentar pegar peixe. E ali apareceu um homem, que ela olhou, ela falou assim, quem é esse homem? Não, diferente. Era Deus. E ali o homem falou, você quer peixe? Ela falou, a gente está com fome. Aí ele pegou um cesto, foi lá e puxou e pegou muito peixe. Colocou naquele cesto e fez uma proposta para ela. Falou, eu vou te dar peixe, mas a gente vai fazer sexo. E aí Deus foi lá e transou com a mocinha. E ela levou o cesto de peixe para a aldeia. E por incrível que pareça, apesar daquele cesto ser desse tamanho, toda a aldeia comeu. Ninguém tinha fome naquele dia. Aí ela voltou para a lagoa, encontrou com Deus, e aí sexo de novo. Aí levou o tatu no cesto, e aí todo mundo da aldeia comeu o tatu. E assim foram passando os dias. E aí voltou a chuva, e Deus picou a mula. Acho que cansou dela, mas ali já tinha acabado, ela estava grávida. Aí nasceu o Aquê. O Aquê era um menino totalmente diferente deles ali, né? Era diferente. E era chato, era ranheta, chorava, um choro tão estridente que entrava nos ouvidos e os tios, todo mundo estava triste na aldeia por conta daquele menino. Aí os tios falaram, que menino estranho, a gente vai ter que dar um jeito nele, né? Aí levaram ele para o alto de uma montanha e jogaram ele. Ele virou uma folha, desceu, e quando eles chegaram na aldeia, estava no colo da mãe. Ele olhou para os tios e chorou, ranheta, tal, do jeito que ele era. Bom, aí pegaram ele e jogaram no rio, para que ele morresse afogado. Ele virou um peixe. Quando chegaram na aldeia, estava ele lá no colo da mãe, e novamente ele deixou a aldeia triste. E assim sucessivamente tentaram eliminar o Aquê. Porque ninguém entendia quem era aquele ser, né? Até que um dia alguém pegou e, sem mais nem menos, pegou e jogou no fogo. E aí ele sumiu mesmo. Sumiu, nunca mais viram ele. Passou muito tempo, lá como eles dizem assim, muito longe, muito tempo. Aí um dia apareceu um homem diferente, com roupa, que eles não usavam roupa, um homem bem diferente. E aí ele estendeu assim uma esteira grande. E ali tinha flecha e tinha espingarda, e tinha as coisas desse mundo ocidental e tinha as coisas do mundo dos índios. Os índios escolheram tudo que era deles, que já os pertencia. E aí ele pegou e fechou as coisas nessa esteira e foi embora. E aí os tios olharam e falaram assim, quem é aquele? Aí um velho mais sábio olhou e falou assim, acho que é o Aquê. Acho que ele voltou. É mesmo? Falou, E agora a gente vai pagar preço, porque a gente jogou ele fora.
E aí, nisso, surgem os brancos, cobrando o que foi feito com Aquê. E aí começa essa guerra de 500 anos. Isso é uma história assim que talvez eles encontraram isso para mais ou menos para dizer assim, por que eles fazem isso com a gente? Porque um dia a gente fez alguma coisa Então com é como eles. se buscasse uma culpa, eles querem achar essa culpa. Mas isso é uma história nova, que surgiu nos últimos 300 anos anteriores a E isso. por que a gente sofre tanto? Por que a gente sofre tanto? Porque eles fazem tanta maldade. Os índios lá do Xingu chamam o homem branco de Caraíba. Caraíba. O que é Caraíba? Então, na língua indígena Yawalapit, é gente de verdade. Quincede quer dizer gente verdadeira. Mebengocré é o povo que veio da estrela, gente de verdade. Caraíba, ou Cubem, na língua caiapó, e as várias, ou Cupem, Cubem, Guarazu, na língua chavante e outros. Sabe o que quer dizer? Bicho. Para eles, nós somos um bicho diferente. Não é gente. Porque gente não faz isso. Na visão deles. E para você, quem somos nós? Nós todos. Nós todos. Eu tô quase falando que nós somos bicho. Ué. Não, é uma coisa que talvez eu tenho sido cada vez mais indigenizado, vamos dizer assim. Eu optei por viver com eles. A minha opção é viver com eles, viver um pouco dessa vida deles. Não nasci índio, tenho plena consciência. Nem nunca será índio. Não, nunca vou ser índio. Mas eu já vi pessoas que vão para as aldeias e eles tiram a roupa e se pintam, e já vi gente tirar a sobrancelha, tirar pelo do corpo, como se fosse nascer da noite pro dia índio. Eu falei, não, eu não sou índio, mas eu sou lá bisneto, tataraneto de índio, sim, de português, de espanhol. Certo? Também devo ter sangue judaico, porque Vieira, Monteiro, Figueiredo é novo cristão. Certo? E possivelmente eu também tenho sangue de mouro. Certo? Porque toda aquela região lá foi dominada pelos mouros. Então, o que eu vejo é que a grande beleza da humanidade está na diversidade. E hoje eu sou muito mais de viver nessa humanidade pequena que são os índios, vamos dizer que essa outra classificação humana, né? Porque eles são muito mais próximos de uma alegria que eu busco, que é o viver hoje, do que essa loucura da nossa sociedade de viver num amanhã que ainda nem chegou, né? O que eu busco, eu não busco, eu tenho, eu sou feliz. Eu sou feliz hoje, eu sou feliz ontem. Tive minhas perdas, minha mãe se foi, tios, tias e assim por diante, minha avó e os amores e tal, mas eu sou feliz, independente das agruras da vida. E eu continuo olhando da mesma forma que os índios me ensinaram a olhar. Ser feliz é agora, não é amanhã e não foi ontem, é agora. Boa. Quem você acha que nós somos, nós humanos? Quem somos nós? Olha, nós somos um infinito particular, como diria a Marisa Monte. A gente tem tantas coisas dentro de nós. Eu acho que as séries, fazendo um gancho com o tema, né, do programa, as séries, as minisséries, as telenovelas, os vídeos no YouTube, enfim, eles mostram essas várias facetas que nós temos. Então, acho que a gente é um infinito particular que está tentando se entender, tentando navegar por meio de tantos desafios e coisas que são previsíveis, coisas que são imprevisíveis, como essa que a gente está vivendo agora. Obrigado, viu? Eu sempre encerro com a mesma pergunta e acho um bom momento que a gente está falando um pouco do país, daquilo que nos faz diferente e etc., para o bem e para o mal, né? Quem somos nós? Você pode responder brasileiros ou quem somos nós humanos, o que você preferir. Uau!
Então, eu acho que eu vou no brasileiros, assim. Eu acho que nós somos um povo muito interessante, muito original, com pilares de fundação muito conflituosos e um povo ainda adolescente, em vários sentidos. E a gente está pagando um preço por isso. A adolescência é muito dura, né? É uma fase de transformação muito dura. Então, e geralmente é uma fase de escolhas errôneas. A gente erra muito na adolescência. E eu acho que é isso que está acontecendo com nós brasileiros. A gente está num momento muito difícil, mais difícil que a maioria dos outros países, né? Porque a gente teve uma combinação, a gente até já conversou sobre isso, sobre uma tempestade perfeita. A gente veio de um lugar político interessante, mas com problemas, juntou uma questão social, juntou uma questão sanitária e agora uma questão econômica. Então, a gente realmente está num lugar muito difícil. Agora, as grandes obras artísticas geralmente foram feitas em períodos difíceis. Então, isso pode ser um alento para a gente pensar e usar esse momento para melhorar as nossas narrativas. É isso. Bom, vamos ver. Boa. Bom, então é um bom momento para a gente encerrar. Aham. Eu sempre encerro com a mesma pergunta, sempre começo com a mesma, sempre encerro com a mesma. Então, dentro desse contexto, no contexto do que a gente vive, da realidade, ou das imaginações que a gente possa ter para fugir da realidade, ou para imaginar uma outra realidade, quem você acha que nós somos? Olha, por mais clichê que isso pareça, e a filosofia mostra para a gente, eu acho que o ser humano ele veio com defeito, né? Ele veio com problemas e não houve tempo de chamar o recall, né, para poder fazer esse ajuste todo. Acho que nós somos seres que, a partir do momento que a gente descobre que a gente morre, isso estraga tudo, né? A partir do momento que você descobre que você é finito e que você não tem tempo para realizar tudo que você deseja, esse ego em constante expansão, essa coisa, essa vontade de potência, né? Essa que o Walter Hugo Cury, cineasta brasileiro, tão bem explorou nos filmes dele durante muito tempo. Quando você percebe que isso é um problema porque você nunca vai conseguir fazer tudo que você deseja, e no mais das vezes você vai conseguir fazer muito pouco daquilo que você deseja, isso acaba se transformando no grande problema, porque então você quer beber a vida de um gole só. E esse atrito que existe entre o desejo de um e o desejo do outro é o que vai acabar construindo uma espécie de cosmologia total desse atrito e dos desentendimentos, e o que vai levar ao niilismo, à depressão. Então, eu acho que, pegando carona nessa situação que nós vivemos hoje, especificamente, eu, por mim, eu tenho aprendido a olhar para as coisas uma de cada vez. É um exercício muito complicado, né? Principalmente para quem sofre de transtorno de ansiedade, etc. Olhar para uma coisa de cada vez. Entender que cada momento que se desenhar a partir de agora vai ser um novo momento inédito, né? Para todos, para todo mundo, né? E tentar entender que, ao olhar para esses eventos como algo inédito, é preciso que a gente olhe realmente com mais empatia, com mais, talvez, força de vontade, com menos sisudez, né? Ainda que eu seja uma pessoa nihilista, e acho que a maioria das pessoas o são, eu acredito que alguma coisa boa vai sobrar de tudo isso. Então, se daqui, sei lá, 100 anos, 200 anos, tiver um outro Celso conversando com outro Doni, num outro Quem Somos Nós, em algum lugar, né? Talvez essas pessoas digam, olha, lá atrás, em 2020, quando tudo começou, né? Ou tudo terminou e tudo recomeçou, as pessoas aprenderam que aquilo que era feito até aquele momento deveria ser olhado de uma outra forma, e melhoramos nisso, melhoramos naquilo, pioramos nisso, pioramos naquilo.
No fundo, nós somos um caleidoscópio. São as mesmas pecinhas, mas você vai virando e ela vai formando outras coisas, dependendo da posição que cai. Maravilha! É um bom momento da gente encerrar, que eu encerro sempre com a mesma pergunta. Apesar de você não acreditar no todo, na humanidade, é uma pergunta um pouco ampla, que é: quem somos nós? Tá. Eu acho que nós somos seres vivos anfíbios. Nós, o humano, ele vive da contradição e do paradoxo. Toda vez que o humano resolve as suas contradições e seus paradoxos, ele está deixando de ser humano. Ele pode se criar, ele pode se tornar, vir a ser um outro ser, o que não está fora do alcance. No fundo, a gente pode abrir uma outra espécie, né? Configurar aí tal do Homo Deus, né? Mas daí você não vai ser mais o humano, porque você saiu da contradição. Eu não sei, tem o diálogo do Platão, né? Que é tão bonito lá do Banquete, em que ele fala do amor, né? Como poros e penha, né? Recurso e pobreza. E eu acho que a definição do amor serve como uma definição do sapiens. Sempre que o sapiens ele é puro recurso, ele é pura potência, ele perde, né, a sua dimensão, eu acho, de humana. E ele também não é pura pobreza, ele tem recursos, como todos os seres vivos têm. Os seres vivos, os organismos, eles têm recursos, eles criam recursos. E aí eu não sei, eu acho que se fosse para dizer quem somos nós somos anfíbios. Assim, nós somos pertencentes a dois mundos, no mínimo dois mundos, né? Sempre pensando no mínimo, mas nós somos pertencentes a múltiplos mundos. Quando nós empobrecemos esses múltiplos mundos, ou nós nos fixamos apenas em um desses mundos, eu acho que a gente deixa de ser humano. É um pouco essa que é a visão que eu tenho. É um bom momento para a gente fechar. Eu sempre fecho com a mesma pergunta. Quem somos nós? Eu acho que, no caso, agora vamos falar nós, tanto nós brasileiros. Quem somos nós brasileiros? A gente tem um processo muito interessante, né, de formação do nosso povo, né, que vai uma sucessivas camadas vão se formando, né? Não, obviamente não é um processo pacífico, é um processo violento, né? E a gente tem uma situação assim de uma tensão por um lado, né? Muito grande na nossa sociedade, mas também uma acomodação muito grande, né? Então a gente tem é um fenômeno curioso que eu queria estudar mais, né? A gente tem uma espécie de imensa maioria da população muito, digamos assim, conformada com as coisas, né? E um setor, por outro lado, pequeno, mais raivoso até, né? Mais então, eu acho que a gente tem um fenômeno curioso. A nossa formação do nosso povo ainda é um processo que precisa ser mais estudado, precisa ser melhor compreendido, né? E pensar quais são os elementos que vêm do nosso período colonial, né? E que nos afetam, né? Eu acho que tem elementos aí para desenvolver muita coisa, né? Mas eu espero que a gente consiga superar isso também. Eu também. Nós estamos meio atrasados com isso. Quer dizer, a gente, ao mesmo tempo, tem isso, assim, vamos falar do homem cordial, né, que é o cordial do coração, mas não coração para o bem, né, o homem emocional, vamos chamar assim, né, que pode ser levado para o cordial desse passivo, pode ser levado para o cordial desse agressivo, né, depende de como a gente olha, ou olha tudo junto e tal, mas realmente parece que a gente tem um grau de... A gente consegue suportar coisas ruins por muito tempo sem se revoltar, né? Ou pelo menos é assim também que a gente aprende na história. Se bem que tem gente que fala, não, teve um monte de revolta que a gente não aprende direito, para poder parecer que a gente é mais pacífico do que é de verdade, né? Eu não tenho nem condição de discutir isso, só estou passando as coisas que eu um pouco que eu sei, que eu ouvi.
Eu acho que a gente tem muitas revoltas, isso é verdade, mas eu acho que, de maneira geral, vou fazer aqui uma fala assim meio solta. Eu acho que a gente tem, talvez pelo passado da escravidão, que foi muito importante na nossa formação, se criou uma espécie de aparência de doçura ou de cordialidade, né? Uma espécie de capa sobre uma violência, né? Então, o modo de falar, diferente, por exemplo, dos portugueses, né, que são muito mais duros, mais diretos, né? O trato humano, ele às vezes ele disfarça, parece que é mais doce, mas na verdade tem uma violência por trás. Você vai numa loja em Portugal hoje, o funcionário te dá uma bronca, né, se você começar a mexer nas coisas. Aqui uma loja, o funcionário quer carregar sua sacola, quer saber seu nome, quer te dar um cafezinho, né? Mas por trás disso tem uma espécie assim de uma relação subserviente, né? Não sei se um caso assim ainda de uma você é funcionário, você está lá para servir de qualquer forma, né? Enquanto na Europa, por exemplo, se você chegar na hora de fechar a loja, eles não te deixam nem entrar. Aqui, se você entrar numa loja faltando 1 minuto, eles ficam lá meia hora, 1 hora esperando você sair. Então tem uma coisa por trás aí, né? A doçura também tem uma violência. Uma subserviência, assim, implícita. Né? Ela é uma aparência talvez mais simpática, mas no fundo tem uma relação ali de poder, de dominação, né? O funcionário não tem o horário de trabalho dele, tem o horário seu, né? Isso, se a gente comparar o Brasil com a Europa, é totalmente perceptível, né? Bom, maravilha. Muito obrigado. Para fechar a nossa conversa, do jeito que eu sempre fecho, e você escolhe em qual contexto você vai colocar a palavra nós, tá? Quem somos nós? Nós, latino-americanos, eu diria, já que estamos na guerra e lutando por uma cultura de paz, nós, latino-americanos, cada vez mais unidos e construindo, enfim, laços fraternos que unifiquem esse continente tão rico e que só tem um passado colonial comum contra o qual a gente precisa se insurgir e, enfim, renascer mais fortes e mais criativos e mais produtivos. Então, nós, latino-americanos, nós que criamos e produzimos beleza, apesar dos horrores da guerra ou da realidade que se apresenta todos os dias. Muito bom, muito obrigado. Quem que somos nós? Ou brasileiros, ou humanos, ou seja lá o que for. Como você interpretar isso? Eu acho que hoje nós somos assim cegos num labirinto. Como brasileiros, principalmente, mas como, enfim, sociedade mundial. Mas no caso do Brasil, eu me sinto, pelo menos como cidadão, um pouco assim, um cego no labirinto. Apesar de estudar história, conseguir prever algumas coisas até, a gente consegue, não é feitiçaria não, mas lendo os sinais, a gente consegue entender para onde as coisas estão indo. Mas mesmo assim é muito difícil, porque é uma sociedade que eu acho que perdeu muito qualquer capacidade de diálogo para construir uma zona de convergência para um projeto nacional mínimo no mundo em ebulição. Então, enquanto a gente não recuperar essa capacidade, e eu não acho que isso vai acabar com os conflitos sociais, não sou ingênuo, né? Mas eu acho que a gente precisaria construir um ambiente político de conversa e, com todas as disputas normais da democracia, ter algum consenso e recuperar valores, principalmente. Eu acho que, quando eu falo também cego, nós somos cegos no labirinto, eu acho que os valores e a capacidade de se sustentar a partir de valores inclusivos, democráticos, né? Enfim,
está muito perdida nesse país, né? As pessoas estão muito batendo cabeça, né? E sem liderança. Então, isso, sem liderança política, no caso. Acho que é uma oportunidade para a sociedade se auto-organizar? É, mas é sempre difícil esse processo. Bom, obrigado, Pedro. E dentro, então, do que a gente está falando, das coisas bonitas, inclusive, que você está falando sobre a arquitetura, quem somos nós, no teu ponto de vista? É uma pergunta intrigante, né? Inclusive, são várias. Nós, brasileiros, nós, humanos, nós... Você escolhe. Cinquentões, quer dizer, eu sou um cinquentão, eu imagino você é mais novo do que eu. Não, eu sou mais velho. Bom, vamos falar, talvez... Você pode escolher o nós que você quiser falar. Pode ser nós humanos, nós brasileiros, nós arquitetos. Eu acho que nós humanos, no Brasil, nós humanos brasileiros, e arquitetos no sentido de aqueles que trabalham com intelecto, né? Não quero chamar de intelectuais, mas porque o trabalho majoritário de hoje em dia é o trabalho de ideias, né? O trabalho intelectual. E acho que é muito legal a gente pensar quem somos nós, porque nós somos muitos, de todos os tipos. Eu não vou entrar agora aqui em coisa de gênero, não é isso. Mas eu acho que a arquitetura deixa muito claro isso, de que nós temos que fazer aquilo que é oportuno para o nosso lugar e para o nosso tempo. Então, nem sempre aquilo que em Londres faz sentido no Brasil. Na arquitetura, isso é muito claro, né? Para dar um exemplo, você conhece as passarelas de Salvador, do João Filgueiras Lima, o Lelé, que fez a rede Sara Kubitschek, era um gênio da arquitetura brasileira, principalmente no sentido da construção, e construção e forma é a mesma coisa, né? Porque ele fez coisas maravilhosas com pré-fabricação, construía fábricas específicas para isso, e no caso de Salvador, que depois até foi para outras cidades, ele criou um sistema de passarelas pré-fabricadas que eram muito fáceis de serem implantadas, muito baratas e muito bonitas, pela sua inteligência construtiva. Acaba sendo uma inteligência formal, sem dúvida nenhuma. Fez, sei lá, 50, 60, eu não sei o número de passarelas. Até hoje, as passarelas lá seguem mais ou menos essa linguagem. Infelizmente, não existe mais a fábrica. Até acho que não se deve reproduzir o desenho, que fica tosco. Aquele desenho depende daquela linguagem toda. Eu gosto de pensar a linguagem como está no Aurélio Buarque de Holanda, no dicionário. Um modo particular de raciocinar. Então, o Lelé tinha lá um modo dele que fazia sentido lá. Aí tem uma outra ponte, outra passarela que eu acho bacana de conhecermos, que é a Millennium Bridge, do Norman Foster, em Londres, em frente à Tate Modern, e que vai até a Catedral. Mesmo quem não foi para Londres, essa é uma passarela célebre, porque ela está num lugar muito marcante da cidade, né? A maior catedral da Europa, se não me engano, depois de São Pedro, uma das maiores do mundo, né? Quem é religioso, eu não sou, sabe direitinho disso, mas é muito importante aquela catedral, e tem a ponte que cruza no eixo dela. E ali em Londres você tem, ao contrário de Salvador, que não tinha ponte nenhuma, você tem uma ponte a cada 200, 300 metros. Portanto, fazer uma nova ponte não é fazer mais do mesmo, é contar um novo capítulo, escrever um novo capítulo da história humana, da história do engenho. E ele fez uma coisa que nunca se tinha feito, uma ponte pêncil muito esticadinha, é quase um violão, assim, a corda é quase horizontal, né? Uma força brutal. Ali o avanço é sobretudo de tecnologia dos materiais, né? Para aguentar os esforços que estão lá, e a ponte resulta de uma esbeltez, de uma delicadeza incrível. Você pega a ponte do Lelé, põe lá, vira uma estupidez. Você pega a ponte do Foster, põe em Salvador, vira um desastre. Então, nós somos diferentes e nós precisamos saber quem somos em comparação aos outros. E a melhor forma de sabermos quem somos é conhecer os outros. A diversidade é super educativa, é super esclarecedora. Não queria fazer disso um discurso político, mas é um discurso técnico que eu estou fazendo aqui, mas é político também. É você evitar o outro, você não enfrentar a diferença, é uma estupidez, né? E é um pouco o que acontece no nosso mundo atual, que é de uma burrice fenomenal. Muito bom, muito obrigado. Nós, se você pensar nós brasileiros, então, nós somos um país dividido, polarizado,
de um povo assim que, de um lado, é guerreiro, né? A própria Covid mostrou que muita gente, enfim, mesmo em condições adversas, está realmente sobrevivendo da melhor maneira e enfrentando a situação, né? Então você tem esse lado, né? E tem o outro nós, que também é o lado da elite brasileira, que, na minha opinião, é uma elite tacanha, tosca, que não enxerga nada, entendeu? E que ajuda a piorar as coisas com essa postura. Então, nós, brasileiros, somos um pouco disso tudo. E estamos diante de uma incerteza, eu acredito, porque com tudo isso que acontece, você vê que o Bolsonaro, segundo a última pesquisa Datafolha, até melhorou um pouco a aprovação dele e tal. Temos eleições aí mais à frente, 2022, e o afastamento dele nas eleições vai depender muito de uma coalizão, de uma frente que eu, no momento, não vejo se formando. A oposição muito focada ainda em nomes e projetos pessoais, quando, na verdade, já deveria estar pensando num projeto maior que colocasse a questão da civilização acima da questão partidária e tal. No momento, não estou vendo isso acontecer. Eu imagino que isso possa vir a acontecer, porque a ameaça que ele representa é muito grande. Já no momento, se você pensar na perspectiva disso se repetir por mais 4 anos, a partir de 22, aí é uma coisa assim, realmente de desesperar. Então, acho que essa perspectiva pode acabar fazendo com que haja uma coalizão natural entre as forças que se opõem a ele e que possa, eventualmente, acabar levando a eleição e pondo fim a esse período que os historiadores vão lembrar como um período realmente negro da história do Brasil, nesse sentido de que é obscuro, assim, entendeu? De que as forças retrógradas estão fazendo o que querem, nadando de braçada. É um período que vai ser lembrado assim, eu imagino, pelos historiadores. Mas, daqui a um pouco de tempo, a gente vai ter a oportunidade de tirar esse presidente. Então, espero que isso aconteça. Perfeito, muito bom. A gente está no momento certo para eu encerrar com a pergunta que eu sempre encerro, e você escolhe o nós, qual nós eu estou falando? Se é nós brasileiros, nós seres humanos, nós extraterrestres, tanto faz. Assim, quem somos nós? Esse nós vai ser dedicado ao Brasil. O país que eu acredito, o país que eu luto diariamente para que ele seja melhor, e ele será. E eu me nego a pensar num será, num futuro distante. Ele será o que a gente está construindo agora. O futuro é o que a gente está fazendo agora. Então, nós temos um povo bravo, guerreiro, solidário. Nós temos um povo que não se verga à dificuldade. Nós temos um povo amoroso. Nós temos um povo criativo. Nós temos um povo dedicado. Nós temos um povo resiliente. E nós somos um povo sofrido. Então, nós temos todas as possibilidades, absolutamente todas as possibilidades de construir a nação que desejamos. E essa nação é nossa. Não é dos 3 poderes, não é dos chefes dos poderes. Essa nação é nossa. E eu me recuso a entregar a qualquer um que não seja o povo brasileiro. Nossa, que bonito. Nós somos algo a ser estudado. Nós somos algo a ser estudado e nós somos algo a ser entendido. Nós precisamos com urgência entender. Eu não quero aqui dar um ar de Darcy Ribeiro nessa história do povo brasileiro e tal, porque o Darcy Ribeiro era um intelectual infinitamente mais sofisticado do que esse operário da educação aqui, mas a gente precisa se entender. E aí eu vou deixar uma provocação final, Celso, que eu acho que vai expressar muito o que eu gostaria de dizer que somos nós. Nós somos uma sociedade que tem medo da política. Nós somos uma sociedade que olha a política verticalmente, a gente olha para cima para dizer que os políticos são inatingíveis e a gente olha para baixo para dizer que eles são deprimentes. A gente precisa horizontalizar urgentemente a nossa relação com a política. Precisamos temer menos a política.
Precisamos aceitar o contraditório, precisamos aceitar o debate, aceitar a ideia diferente e, principalmente, inverter uma equação que o Brasil tem errado muito. Existem muitos brasileiros que defendem religião na escola e política como assunto de casa. Esse é o maior erro que um país pode cometer. Religião é foro íntimo. Eu me recuso a imaginar que os meus filhos têm religião na escola. Eu não quero professor algum interferindo na fé que a minha família professa e na fé que eu quero que os meus filhos sejam livres para escolher, porque eu acredito na liberdade de fé e na liberdade de escolha. Eu não admito que igreja alguma, escola alguma e agente algum fora do meu íntimo familiar diga aos meus filhos que Deus eles têm que colocar na vida deles, se eles quiserem colocar um Deus na vida deles. Mas é assombroso imaginar, que as famílias estão preparadas para discutir política em casa de maneira democrática, equilibrada, técnica e minimamente razoável. Não esperem isso, e eu não vou culpar ninguém, não esperem isso da minha família. Minha mãe nunca seria capaz de me explicar nada sobre o sistema eleitoral brasileiro em detalhes. Nada. Nada sobre a divisão dos poderes em detalhes. E não é que não tenha sido uma mulher, que não seja, está viva, graças a Deus, uma mulher estudada, uma ótima profissional, e etc, etc, etc. Mas não é do métier. A escola precisa fazer isso. E é na escola que a gente vai conviver com o diferente. E o diferente é a razão de ser da democracia. Portanto, a política se discute sim na escola e a religião se discute sim em casa. A gente inverteu essa equação na cabeça de alguns e, com todo respeito, eu tenho dó de mim e da sociedade brasileira e dessas pessoas que fazem esse tipo de inversão de valor assombrosa para qualquer sociedade que se pretenda democrática. Muito bom. Você pode escolher a palavra nós, você pode colocar onde você quiser. Nós, jornalistas, nós, antropólogas, nós, seres humanos, nós, brasileiros e tal. Quem somos nós, na tua visão? Acho que nós, brasileiros. Eu acho que nós somos um povo muito inspirado. É isso que eu acho que a gente é um povo que ao mesmo tempo que vive uma realidade super difícil, vive momentos muito críticos, às vezes mostra lados que não são os melhores. Acho que o fato da desigualdade ser um traço tão marcante da sociedade brasileira não me dá nenhum orgulho. Por outro lado, eu acho que a gente é um povo muito inspirado e que em vários momentos muito críticos consegue se reinventar, se repensar, tem muita solidariedade, consegue se mobilizar para pensar um projeto de país que seja um país melhor do que o que a gente vive atualmente. Pelo menos é o que eu gosto de acreditar, é o que me motiva a fazer o trabalho que eu faço hoje. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Quem somos nós? Nós somos humanos, né? Meio tolos, né? Mas com grande possibilidade de aprender com as nossas tolices, né? Se você estiver aberto às coisas do mundo. O mundo nos ensina muitas coisas, né? Se você souber tirar lição, tá? Às vezes a oportunidade está na sua frente. Se você não sabe tirar lição, você perde a oportunidade, né? Então, nós somos seres naturais que nos autodeterminamos, né? Tudo que acontece com a gente é culpa, né, das nossas próprias escolhas ou más escolhas, né? E está na nossa mão o destino, né? Então, por isso que eu não fico tão preocupado, porque, é claro, nós somos o nosso maior inimigo, mas nós somos também o nosso maior amigo, tá? A gente pode aprender muito com os nossos defeitos também, né? Se você souber tirar a lição. Muito bom, muito obrigado. Eu sempre encerro com a mesma pergunta e você escolhe como você quer recortar ela, tá? A pergunta é: quem somos nós? Ui, só isso? Nós somos seres sociais,
nós somos seres musicais, nós somos seres artísticos. A arte e a cultura é o que nos diferencia daqueles outros bichinhos que a gente gosta, que a gente cuida, que a gente tem dentro de casa. A arte não é um penduricário. A arte é condição essencial da humanidade. Oh, que lindo! Muito bom. Quem somos nós? Olha, nós somos seres que são aptos a vencer o medo, a tristeza, por meio da esperança e da alegria e do amor. Nós só precisamos aprender a fazer isso, né? Conhecer essa nossa potência, né? Para nos unirmos e trocarmos relações conflituosas e beligerantes e fundadas no medo e no ódio por relações de união e que construam um novo tipo de vida pacífica, né? Que nos faça livres, nos mantenha livres, né? Apesar de todas as nossas diferenças e da nossa inclinação para continuarmos desenvolvendo novos conflitos. Só que nós não precisamos nos tornar animais bestiais, né? Para viver democraticamente. É preciso realimentar a nossa potência, né, que está aqui guardadinha, pedindo para ser expressa de uma forma mais amorosa, mais alegre, né, e menos preconceituosa e menos ignorante. Boa. Quem somos nós? Nós. Eu diria que nós somos um projeto mal acabado de quem quer que tenha criado essa barafunda aqui. Tá ótimo. Perfeito, tá ótimo. Muito obrigado. Essa é a pergunta de ouro, na verdade, né? Quem somos nós? Quantos somos? Com quem podemos coexistir e contra quem nós temos que lutar, né? Então, certamente, esse nós, pelo menos na maneira como eu penso, não é um nós formado apenas por humanos, é um nós que é profundamente devedor e dependente das outras relações com os não-humanos que fazem a Terra com a gente, seja essa atmosfera, sejam os micróbios que existem na gente, seja os micróbios que existem no solo, que nos dão alimentos, sejam os animais, enfim, sejam as plantas. Então, eu acho que é um nós que certamente não se reduz a uma humanidade pré-concebida, né? Mas é um nós que, pelo bem e pelo mal, né? Eu acho que essa é a beleza também desse pensamento ecológico, é um nós que está sempre aberto para a gente descobrir. A gente não sabe, é uma frase muito bonita do Latour que ele fala assim, entre natureza e mundo, o que separa a natureza do mundo é como se fosse uma espécie de distância temporal. A natureza é aquilo que a gente já sabia, o mundo é aquilo que vem, é aquilo que a gente ainda está para descobrir. Então, eu aposto que um nós, né, formado por esse mundo que a gente ainda está em vias de descobrir, mas que um nós que seja capaz realmente de coexistir com esse mundo, de viver e de preservar esse mundo, enfim, que a gente possa continuar tendo chances, né, de respirar e de se reproduzir uns com os outros, de coexistir melhor com esses outros seres dos quais a gente depende. Isso é uma resposta muito longa, mas... Não, tá ótima. Tomara que você esteja certa. É um bom momento para a gente encerrar. Eu encerro sempre com a mesma pergunta, que é, e aí você escolhe o nós. Nós pode ser os árabes, o nós, você escolhe quem é. Quem somos nós? Então, na verdade, assim, eu vou... tenho duas, assim, eu tenho vontade de fazer, vou fazer ainda isso no comecinho, antes da gente entrar na gravação, você falava sobre filhos, né? E como eu tenho a intenção de escrever uma espécie de evangelho para meus filhos, sabe? Mas só trazendo para eles obras que eu acho que eles têm que ler, né? Então, algumas delas já estão escolhidas e tal. Então, quando sair o livro, eu te mando um. Mas eu ia falar, conta quais são. Mas antes disso, tem duas passagens que certamente vão aparecer, né?
Uma é aquela parte dos irmãos Karamazov, em que o capítulo se chama A Revolta, em que o irmão Ivan está dizendo para o Alyosha, né, ele conta para ele uma história, e finalmente ele pergunta para ele se ele pudesse construir a felicidade na Terra, mas que o custo disso fosse o sofrimento de uma única criança. Ele pergunta para ele se ele faria essa felicidade na Terra que custaria o sofrimento de uma criança. Então, para mim, a grande questão de justiça está toda corporificada nesta pergunta, né? Então, nós somos, em princípio, né, seres sensíveis a esta pergunta fundamental, sabe? Nós buscamos esta felicidade, mas também talvez achemos que se o custo for uma criança sofrer, já é um custo demais. Imagina todo o número de crianças que efetivamente sofrem sem que a gente construa, sem usar palavrões, né? Sem que a gente construa nada, né? Nenhuma felicidade, vai. Então, nós somos gente que faz essa pergunta, né? E a outra coisa que eu acho fundamental, logo em seguida, na parábola do grande inquisidor, está no mesmo capítulo, né? Na parábola do grande inquisidor, o inquisidor que reencontra o Cristo nas ruas de Sevilha, né, sobre a Inquisição, vai prender o Cristo e vai fazer um longo monólogo, né? E vai fazer ao Cristo uma acusação fundamental, né? Vai dizer para ele: você deu ao homem uma tarefa impossível. Você queria que o homem te seguisse livremente. E o fardo mais pesado que você pode pôr sobre as costas do homem é a liberdade. Não é isto que ele quer. Ele quer ser comandado, sabe? E nós estamos carregando esse fardo nas nossas costas. Quer dizer, nós da igreja, né? Nós inquisidores estamos carregando esse fardo para justamente o homem viver feliz, né? Então, a outra grande pergunta é se o homem quer mesmo ser livre, sabe? Ou se é um fardo difícil demais para nós. Eu acho que esse é um outro drama que a gente enfrenta, assim. Então, acho que são duas grandes perguntas que quem nós somos se faz, sabe? Sim. Muito bom, muito legal.